Fala um pouquinho daí, como é que é o futebol no Oriente Médio, né? Muita gente fala, tem menos jogos, os jogadores, os técnicos têm intervalos muito grandes entre as partidas, às vezes até grandes demais. A questão climática também, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Questão religiosa também, muitos jogadores são muçulmanos, existem horários específicos em que há de se respeitar a fé dessas pessoas e eles não podem ter as atividades normais, alimentação e tudo mais. Queria que você fizesse aí um pacote falando um pouquinho das peculiaridades da região e do trabalho de um técnico de futebol no Oriente Médio. Mauro, assim, aqui tem um intercâmbio muito grande de profissionais, né? Não só de treinadores, como de jogadores também. A liberação para 5 estrangeiros e mais 2 Yangs poderem atuar. Então, na verdade, podem jogar 5 estrangeiros com idade acima de um 2002, por exemplo, que vai poder jogar nesse campeonato. Então, são estrangeiros por cada equipe, pode ficar um Yang no banco. Então, isso cria um intercâmbio muito grande, traz a possibilidade de montar equipes fortes e mais um intercâmbio de profissionais, de treinadores, de escolas diferentes, né, que vêm aqui no mundo árabe colocar seu projeto, seu trabalho, tanto para a sua parte pessoal quanto para a evolução e para o futebol local. Esse intercâmbio gera um campeonato muito competitivo, gera uma competição forte, realmente não é um calendário que tem muitos jogos, ele tem espaço para treinamento, e isso é uma das coisas com a qual eu não vivia no Brasil e tive aqui. Então, isso foi uma das coisas que eu tentei me focar muito para produzir treinamento e ver se esse treinamento produzia melhora ou aquilo que eu trabalhava no período do jogo. Porque a gente muito discute no Brasil essa relação de tempo e performance, né, Mauro? Em relação a gente não tem muito tempo para trabalhar e aí acaba a equipe não produzindo uma performance tal. Se tivesse mais tempo, a gente poderia trabalhar mais. Então, aqui eu tive que me focar no método, realmente de treinamento, evoluir nesse aspecto, buscar evolução também nesse aspecto, porque é uma evolução para minha carreira. Então são características diferentes. Aqui tem o Ramadã no meio da competição, né, Mauro? Onde os jogadores não se alimentam em determinado período, até praticamente 2 horas antes da partida. E como eles estão acostumados, eles praticamente não se alimentam, os jogadores locais, antes do jogo. Então cria uma situação física diferente. Tem a situação do calor, em determinado período do ano é muito calor, isso exige demais. Então são circunstâncias locais muito específicas que você precisa, vivendo aqui, buscar adaptação para que você crie uma performance ótima, boa, consiga resultados. Isso tudo faz com que um profissional cresça também dentro do aspecto profissional, né? A situação da língua, porque muitos usam de um tradutor. Eu, por exemplo, fiz questão de não ter tradutor. Eu fiz questão de aprender a falar inglês, a buscar essa evolução, a inserir essa situação da comunicação a mais na minha carreira como profissional, porque a gente muito fala também de profissionais brasileiros, do mercado brasileiro fora, muito se fala da língua, da comunicação. Então eu quis agregar isso a mim. Então quando cheguei aqui, eu ensaiava no hotel, eu escrevia, eu ia no outro dia e falava o que não dava certo, eu corrigia, porque palavras do futebol são diferentes daquelas do dia a dia. Então tudo isso são situações novas que foram aprendizados e acréscimos para a minha vida pessoal e profissional.